irmão com o Pai do Senhor. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz de poder cultuar aqui com os irmãos essa noite, de ter tido essa oportunidade, né? Eu conheci alguns irmãos já, conhecendo outra parte do corpo de Cristo, né? Hoje aqui. Fico muito feliz de estar aqui. Para mim é uma responsabilidade muito grande abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Ainda mais compartilhar a palavra de Deus. É maior ainda. Eu quero orar com os irmãos antes de começar a falar sobre a Bíblia. Que o Senhor venha entrar no nosso coração, falar o nosso coração e ficar no nosso coração. Amém? Curva suas cabeças. Deus e Pai, graças te dou, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estar aqui. Peço que o Senhor use a minha vida, Senhor Jesus, como instrumento, Pai querido, para falar o coração de cada irmão aqui presente. Pai amado, abençoe a vida de cada irmão desta igreja. Abençoe a vida, Senhor Jesus, de cada um que está assistindo em suas casas. Abençoe, Pai querido, a nossa vida, para que possamos ter, Pai amado, compromisso com a Tua palavra, ter discernimento da Tua palavra, Senhor Jesus. Bendito é o Teu. Eu pedi para os irmãos abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 32. Capítulo 32, a gente vai ler do 22 ao 30. Vou ler na minha versão, que é a NVI. Os irmãos acompanham, amém? O texto diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia a minha vida... Tá? Texto sobre a vida de Jacó. E através desse texto eu quero falar com os irmãos sobre o tema o encontro com Deus. Hein? Antes da gente falar sobre esse encontro que Jacó teve com Deus, eu queria voltar um pouquinho, contextualizar a vida de Jacó, para que a gente possa entender um pouco mais desse encontro com Deus. A gente aí que o nascimento de foi um tanto que peculiar, né? Singular. Jacó, ele nasce ali segurando o calcanhar do seu irmão mais velho, eram gêmeos, e era comum na antiguidade os pais colocaram o nome dos seus filhos com significado de alguma coisa que marcasse aquela hora, aquele momento. O Jacó ter nascido ali segurando o calcanhar do seu irmão, foram colocados o nome dele de Jacó. Significa aquele que segura pelo calcanhar. Mas também a palavra original, ela também pode ser facilmente traduzida como enganador. Tanto que a luta dos historiadores, dos estudiosos aí, é grande sobre o nome de Jacó. Ele pode ser facilmente traduzido como enganador. Muito nome. A questão de Jacó é o que ele fazia justiça ao seu nome. Se a gente for buscar pela vida de Jacó os fatos do caráter de Jacó, a gente vai ver que no capítulo 25, ele compra a primogenitura do irmão. No capítulo 25, a gente percebe que ele engana o irmão, de fato. A gente vai ver que no capítulo
27, ele é enganado, ele engana também o próprio pai. Ele engana falando que é Isaac e recebe a bênção de Isaac no lugar dele. E a gente vê depois disso que Jacó foge daquele lugar. Jacó, ele vai embora com medo de morrer. O irmão prometeu matar ele e ele foge dali. Jacó, ele vai para um outro lugar, onde ele encontra a futura família dele, o sogro dele, Labão, e ele engana Labão também. Mas antes disso, Labão engana ele. Olha a vida desse homem. Labão, ele faz ali uma troca com ele. Acho que os irmãos conhecem bem a história de Jacó. E Labão faz uma troca com ele pela filha primária, né? E depois ele é enganado. Aquela história toda que nós conhecemos. E depois Jacó engana Labão. Jacó faz um acordo com ele que, naquele momento que Jacó passou com ele, 21 anos ali, ele tinha prosperado bastante. Na verdade, 14 anos, ele tinha prosperado bastante. E Jacó fala com seu sogro: olha, eu trabalhei para você, você recebeu a bênção do Senhor todo esse tempo, mas eu não fiz nada por mim. Eu preciso fazer algo por mim. Então ele faz um acordo com seu sogro. O sogro dele fala bem assim: tudo bem, então vamos firmar um acordo aqui entre nós. Todas as ovelhas que nascerem malhadas, né, ela é sua. As outras são minhas, né? E ele firma esse acordo com o sogro. Só que Jacó, por ser muito esperto, por ter uma facilidade muito grande em enganar, ele começa a meio que pintar as ovelhas. Ele começa a passar a perna, né, como a gente diz aqui no nosso linguajar. E depois Jacó se vê novamente em fuga. A gente percebe que Jacó, ele não está fugindo mais de um problema, ele é um problema agora. Quando a gente foge de um problema e a gente é o problema, a gente transporta o problema para outro lugar. A gente está vendo que ele está fugindo da sua própria casa, com medo da morte, por ter enganado. E agora a gente percebe que ele está fugindo de outro lugar, ele já tinha fugido para lá, para fugir de uma morte que ele também estava enganando. E a única coisa que livrou Jacó da morte foi a própria intervenção divina. O sogro dele veio ao encontro dele, foi atrás dele na fuga, para matá-lo. A gente percebe claramente que Labão está furioso com ele. Ele vai embora na surdina, leva as filhas do homem, e ele está decidido a prestar conta com Jacó. No meio do caminho, o Senhor fala com aquele homem, fala: olha, não machuque ele. Cuidado com as palavras que você for dizer para ele. E por essa intervenção ele não é morto, né? A questão aqui, a gente fez aí um resumo da vida de Jacó. A gente fez ali uma retrospectiva do que ele tinha vivido até esse encontro que ele teve com Deus. Até esse momento no qual ele se encontra ali sozinho. Até esse momento que Deus vai ao encontro dele e ele tem a oportunidade de tomar uma decisão. Sobre o encontro de Jacó, eu quero destacar 4 pontos desse encontro. Amém? Ali a gente percebe em primeiro momento que foi um encontro de oportunidade. Não foi um encontro marcado. Jacó, ele está num determinado lugar com medo e num determinado momento o anjo do Senhor aparece para ele. Há um tempo atrás, na antiguidade, todo aquele que ia levar uma mensagem de alguém ou por alguém, ele era considerado como a própria pessoa. É por isso que aqui vocês vão escutar eu falando que ele teve um encontro com o próprio Deus. Amém? Então o anjo estava ali na condição de levar uma mensagem de Deus para Jacó. E ali a gente pode dizer que Jacó teve um encontro com o próprio Deus. Amém? E esse encontro não foi um encontro marcado. Você vê que Jacó não está preparado para isso. Jacó, ele não está ali esperando que Deus vá ao encontro dele. Essa noite vocês saíram da sua casa com o pensamento: eu vou para a igreja, eu vou ter um encontro com Cristo, vou ter um encontro com Deus, vou adorar o Senhor. E a gente vieram preparado. Mas pensem vocês que a situação dele aqui é um pouco diferente. Ele está indo para um lugar com medo, e de repente, num caminho, ele se encontra com o anjo do Senhor
e ele tem a oportunidade ali de tomar uma decisão. Eu queria voltar em Mateus 13, 24, falar sobre uma parábola antes de continuar, que Cristo disse. Cristo disse no capítulo 13 de Mateus, no versículo 44, disse que o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro que está escondido no campo, e que certo homem, ao encontrar, por perceber o valor que tinha aquele tesouro, enterra de novo, vende tudo que tem e volta a comprar aquele terreno. Essa parábola ela tem muito a ver com essa passagem aqui. Quando a gente percebe que Jacó tem uma oportunidade única, ele percebe, ele identifica ali o anjo do Senhor, o próprio Deus, e ele tem a oportunidade de, às vezes, se desprender de alguma força, de alguns valores, de algum momento da sua vida para poder segurar aquele anjo com toda a força. A gente percebe que ele praticamente entregou algum valor para poder fazer isso. E esse é um ponto importante da nossa vida. Ponto importante que a gente passa quando a gente encontra o reino de Deus. Quando a gente encontra o reino de Deus na nossa vida, o reino de Deus ele é constituído de lutas também, tá bom, irmão? Não é só de bonanças, como a gente tem vindo por aí pregando. A gente se encontra com o reino do Senhor e a gente se desprende de valores para seguir ao Senhor. E a gente se desprende de amizades para seguir ao Senhor. Jesus, em certo momento, falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada mesmo. Eu vim trazer guerra mesmo. E a gente percebe que o reino de Deus é muito além daquele paninho úmido que passam ali para esfriar a situação. A gente está numa guerra. Jacó entende isso. E Jacó decide entrar nessa guerra. Jacó segura aquele anjo com força. E o próximo ponto que eu quero mostrar para vocês nessa passagem é o objetivo dele. Jacó ele não está segurando um anjo por uma oportunidade que ele teve, mas por uma questão de objetivo. E esse objetivo deixa no ar coisas interessantes da nossa vida. Quando a gente pensa que o objetivo de Jacó é a riqueza, a gente leu lá no capítulo 30, no versículo 43, que ele é um cara extremamente rico já. Ele já tem riqueza suficiente. Ele dá de presente para o seu irmão, para apaziguar a briga, mais de 200 cabeças de animais, né? Então, a gente percebe que ele já é um homem rico. Então, Jacó não está correndo atrás de riqueza. Jacó, quando decide ir atrás daquele anjo e segurar aquele anjo, ele está pouco se preocupando com a riqueza. Porque isso ele já tem. O outro ponto também que é interessante, relevante a gente falar no dia de hoje, é que Jacó não está atrás de saúde também. A gente vê pessoas fazendo procissões, a gente vê pessoas fazendo altas caminhadas, subindo escada de joelho para ter a cura de alguém, né? Com objetivos, às vezes até válido, mas vão. E a gente percebe que nessa batalha, Jacó não está preocupado com saúde. Jacó está preocupado com outra coisa. No capítulo 32, no versículo 25, a gente viu que Jacó ele luta a noite toda com o anjo. E ele não precisa de saúde, porque um homem para lutar uma noite toda com o outro e ainda está em pé para segurar ele, tem que ter saúde para isso. Não é fácil, né? Não é fácil. Então a gente percebe que esse não é o objetivo da luta de Jacó. A gente poderia dizer que o objetivo da luta dele seria a família, já que ele tinha uma promessa de ser grande, né? Abraão tinha uma promessa de ser numeroso. Antes desse capítulo aqui, a gente vai ver que ele faz uma oração ao Senhor e fala, Senhor, cumpra essa promessa. Eu tenho uma promessa de ser grande, né? Cumpra essa promessa. E a gente percebe também que não é esse o objetivo de Jacó. Porque Jacó está passando ali com 11 filhos. Eu tenho 3 ali, já é muito difícil, viu? Jacó já tem 11, e ali o objetivo dele não é mais questão de número de família. Ele já sabe que Deus está prometendo aquilo para ele e está cumprindo. Por sinal, na oração dele, ele fala, Senhor, muito obrigado. Eu passei aqui nesse rio há uns anos atrás, só com um cajado, e eu estou retornando com uma família muito rico. Jacó está falando isso. Eu sou próspero, eu agradeço pelo que o Senhor já fez. E a gente percebe que não é família. Jacó, ele busca ali um recomeço. Eu posso dizer categoricamente para você. Jacó, quando ele decide
agarrar o anjo. Quando ele decide lutar a noite toda, até o dia raiar, ele está em busca de um recomeço. Ele está em busca de uma nova chance, de uma oportunidade. E uma oportunidade que no tempo dele passava lá de vez em quando. Né? A gente também pode destacar a batalha que Jacó teve. Terceiro ponto que eu quero destacar com vocês, essa batalha que Jacó teve com o anjo. A gente passa pela nossa vida, a gente passa pela vida de cristão, e a gente percebe que na vida de cristão existem batalhas que a gente luta sozinhos. Só você e Deus. Mas naturalmente sozinho. A gente leu que Jacó está sozinho do outro lado do rio, e o anjo aparece para ele, e ele decide lutar com aquele anjo sistematicamente. E nos dias de hoje a gente vê, por muito pouco, a gente fala, eu desisto, estou cansado, não tenho mais confiança para continuar nesse ministério, nessa batalha que a gente vive, eu estou cansado, eu desisto. Por muito pouco a gente faz isso. A gente faz isso por mínimos detalhes. A batalha do cristão, ela é baseada em oração. O quanto nós temos orado ao Senhor, o quanto a gente tem entrado no quarto de guerra, existe até um filme, né? Muito bom, por sinal. O quanto a gente tem decidido passar tempo nesse quarto de guerra, o quanto a gente tem decidido confiar no Senhor, e mesmo sem ter aquela resposta que a gente queria ter, a gente decidir confiar ainda assim. O quanto a gente tem se achado cansado para continuar na batalha, para poder entregar nossa vida ao Senhor e falar, Senhor, força. Interessante, eu vou contar um fato que aconteceu comigo, com minha família. Eu tive uma irmã que teve câncer e eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de passar alguns dias com ela no hospital. Né? E um belo dia, eu passava a noite, porque eu não conseguia passar pela manhã, e durante a noite eu acordei, né? Na verdade, você não dorme ali direito, né? Mas ali eu levantei, acordei, e eu olhei para ela e eu pude ver na expressão dela uma expressão muito difícil. Uma expressão que eu não poderia ajudar. O dinheiro não poderia ajudar. As pessoas não poderiam ajudar. Ali me emociona falar isso, porque foi uma coisa que aconteceu muito de perto. E eu pude ver, eu tomei como lição, e na nossa vida a gente tem lutas que a gente luta sozinho. Não importa se você tem um bom marido, uma boa mulher, não importa se você tem filhos maravilhosos, pais maravilhosos, muito dinheiro. Não importa se você tem nada disso. O que importa é a sua disposição para entrar nessa guerra, nessa batalha. E muitas das vezes a resposta não é aquela que a gente quer. Não é mesmo? Muitas das vezes a gente passa pela batalha pensando que vai vencer, pensando que vai ter uma resposta positiva aos nossos olhos, e às vezes o trajeto que Deus quer para a sua vida é outro, não é esse. Às vezes a resposta de Deus pode ser não. E a gente percebe que é uma luta que a gente vence sozinho, que a gente luta sozinho e a gente passa sozinho, nessas condições. E eu agradeço a Deus por ter passado isso junto com ela, né? Por ter tido a oportunidade de passar por esse ponto na vida dela. Amém? Então, nesse terceiro ponto, eu quero destacar para vocês que a vida do crente ela é baseada em oração. A vida do crente é baseada em confiança, que equivale à fé. E também é baseada em esforço, tá? Quando vocês se sentirem cansados, não aguento mais, não dou conta mais, lembre-se que você está lutando com o anjo do Senhor. E você vai ter que desprender de alguns valores, de alguma força, de algum cansaço, de alguma saúde, por que não dizer, já que Jacó foi machucado na coxa e não teve mais cura para ele. Queiram dizer, até a saúde mesmo. Então, nessa batalha, a gente desprende de algumas coisas, de alguns valores para poder lutar, né?
E um quarto ponto e último que eu quero destacar com os irmãos é o resultado desse encontro que Jacó teve com Deus. A gente falamos sobre um encontro com Deus, a gente viu algumas peculiaridades desse encontro na vida de Jacó, e eu quero mostrar para os irmãos alguns pontos desse resultado que Jacó teve na vida dele. Jacó, em primeiro momento, o anjo, quando a gente lê no 32, 27, o anjo tem um encontro com ele e o anjo pergunta: qual é o seu nome, Jacó? Perdão, qual é o seu nome? Jacó não precisava responder, Deus sabia o nome dele. Mas a gente percebe que quando ele quando ele faz essa pergunta, Deus está trazendo a ele uma chance dele se reencontrar consigo mesmo. Ele olhar para si mesmo e falar: quem sou eu? Quem sou eu? A última vez que ele escutou essa pergunta, quem é você? Ele mentiu. Ele falou que era o irmão dele. Falou: eu sou Esaú, e foi abençoado. A última vez que ele escutou essa pergunta, ele traiu ele mesmo. Ele se enganou. Ele enganou o seu pai. E pensava que estava enganando a Deus. Quando ele se encontra com aquele anjo, e ele tem a resposta positiva, e o anjo pergunta: qual é o seu nome? A gente percebe que ele olha para dentro dele mesmo. E aí ele responde: eu sou Jacó. O nome de Jacó, que carregava a fama de trapaceiro, de enganador. O nome de Jacó, que carregava uma fama cheia de preconceito. Possivelmente as pessoas olham para a tua história no passado e falam: aquele é fulano. Já fez isso, agora está lá na igreja. Aquele fulano ali, eu lembro dele, já me deu até um calote. É verdade ou não? É verdade. Às vezes o nosso nome, ele é manchado por outras coisas, né? Mais pesadas ou mais leves aos nossos olhos, mas coisas que nos traz desconforto. E Jacó tem um nome ali, e como eu expliquei no início, o nome, a semântica do nome poderia ser traduzido por enganador. O próprio irmão vai usar isso, fala bem assim: por isso que o nome dele é Jacó. Ele me enganou 2 vezes, olha só. Ele está usando um trocadilho. A língua original, ele está usando ali um trocadilho. Ele está falando bem assim: olha, o nome dele realmente significava aquele que agarrava pelo calcanhar. E ele vai usar o nome dele pelo lado pejorativo. E vai falar: ó, aquele lá é o cara enganador. O nome dele faz jus a ele. E o anjo pergunta: qual é o seu nome, Jacó? Para a gente é fácil falar. Para ele vai falar: cara, eu sou conhecido como cara enganador. Eu sou aquele cara que trapaceou meu irmão 2 vezes, meu sogro, fugi 2 vezes, e estou aqui com medo da morte. Porque possivelmente, se ele me pega, ele me mata. Essa é a situação de Jacó, nesse resultado primário. O anjo do Senhor faz com que ele olhe para dentro dele e tenha um reencontro com ele mesmo. E se coloque na posição dele mesmo. É impossível a gente não ter um perdão se a gente não reconhecer os nossos erros. É impossível a gente não ter cura se a gente não diagnosticar a doença o quanto antes. É impossível. Então o Senhor, ele faz com que a gente se encontre com nós mesmos, olhe para dentro de nós e fala: Senhor, eu tenho um errado nisso. Eu tenho vacilado nisso, me ajuda nisso. E o Senhor vai perguntar: qual é o teu nome? Qual é o teu problema? Eu posso te ajudar. Qual é o teu problema? E a gente percebe que nesse ponto a gente também vê ali a transformação de Jacó. O nome de Jacó não significava muito naquele momento. Significou no passado, trouxe um carregamento pesado para a vida dele, mas o anjo ali, quando a gente lê o texto, agora percebe que o anjo pergunta: qual é o seu nome? É Jacó. Então você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel. E a grosso modo isso não significa nada. Mas quando a gente se aprofunda um pouco mais, a gente percebe que o nome Israel é o nome da promessa que Deus tem na vida de Abraão. O nome de Israel é o nome da nação. Jacó vai carregar um nome agora de uma multidão que nos abençoou hoje, aqui no século que a gente está. Jacó, aquele homem que estava lá na ruína, levantado por Deus, e o nome dele agora tem história. Somos filhos do Senhor, somos abençoados por causa dele. A situação dele não é diferente de qualquer ser humano. Mas a situação de Deus, ela pode transformar qualquer ser humano. Ele pode converter maldição em bênção.
ele pode trazer aqueles nomes sujos, ele pode trazer aquelas coisas que a gente tem vergonha de pronunciar no nosso passado e possa deixar a gente mais alvo que a neve. É aquele que nos transportou lá das trevas para a sua gloriosa luz. Esse é o Senhor que a gente conhece. É o Senhor da transformação. Amém? Um outro ponto interessante dentro desse tópico, do resultado, é um concerto de aliança que Deus dá capacidade para ele resolver. A gente vê que ele, por sua capacidade de enganar, ele destruiu as alianças que ele tinha conquistado ao longo do caminho. A gente vê que ele destruiu a sua aliança com seu irmão, né? Deixou a aliança dele com o pai abalada quando o pai descobriu, né? Destruiu a aliança dele que ele tinha com o sogro, fez as filhas ficar meio revoltadas com o pai. Era terrível. Não é diferente do ser humano de hoje. E a gente percebe que depois que ele sai daquele encontro, o resultado é diferente. Ele sai daquele encontro com o pensamento de pedir perdão para o irmão de fato. Restituir o que o irmão foi roubado. Né? A gente percebe que o irmão dele teve uma perca muito grande. Né? E a preocupação dele é se encontrar com o irmão dele e restituir aquela aliança. E a gente percebe também que quando ele vai no futuro encontrar o irmão dele, ele olha para a face do irmão dele e fala: a tua face é como a face de Deus. Tua face é como a face de Deus. Hoje eu tenho a oportunidade de te abraçar, pedir perdão. Essa é uma oportunidade muito rara e única, muitas das vezes. Oportunidade que você tem de olhar para o teu irmão que foi magoado e falar: irmão, me perdoa. Sua face é como a face de Deus. Me perdoa. É uma oportunidade que muitas das vezes é única. A gente não sabe a hora que a gente sair daquela porta ou até aqui mesmo. Mas é uma oportunidade única, irmão. Acredite. É muito rápido as coisas. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele está dando oportunidade da gente resolver nossos problemas. Clamar ao Senhor, entrar nessa batalha, entrar nessa luta. Segurar esse anjo aí. Hoje é um pouco mais fácil, né? Já que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Você não precisa esperar um anjo passar de vez em quando para você agarrar ele. Agarra ele aí agora. Segura ele aí. Fale com o Senhor: Senhor, me ajuda a resolver os problemas que o povo passado. Muitos de nós estamos buscando aqui, ou buscamos a vida toda, um concerto de aliança. Muitas das vezes não é um concerto de aliança, é uma restauração do nosso caráter. Quero dizer para os irmãos que crente tem problema de caráter também. Uma vez que Salomão vai falar que a vereda do justo é como um sol, que nasce na aurora lá, e ele vai clareando até ser dia perfeito. Paulo ele resgata esse mesmo pensamento, e fala, o apóstolo Paulo, e fala: a vereda do justo é como o sol da aurora, que ele nasce na escuridão. Está escuro, ele vai clarear até ser dia perfeito. Quero te dizer que Deus não aceita o cristão estagnado, mas ele aceita o cristão em transformação. Amém? Então, sendo assim, a gente pode dizer categoricamente que o cristão tem problemas. Tem problemas graves, às vezes. Quero dizer que você não estagne, que você esteja no dia perfeito. Paulo vai dizer que a gente serão transformados como Cristo, né? Um varão perfeito, um Senhor, né? Uma imagem do corpo de Cristo. Às vezes, o teu problema não é o do caráter, mas é uma cura emocional. Às vezes, muitos de nós temos problemas de perdoar. Temos um problema no passado, entre nossa família, alguém que passou. Esses problemas nos consomem o tempo todo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que o perdão, ele faz mais mal para aquele que tem do que para aquele que você odia, né? Você tem aquela mágoa. Ele diz que é como você tomar um copo de veneno esperando que aquele cidadão morra. Ele também destaca uma coisa interessante, que ele diz que quando você tem ódio de uma pessoa, ou ressentimento, aquela pessoa ela dorme com tu, toma café da manhã com você, vai dormir com você, e ela não sai da tua mente em nenhum momento. Esse é um problema da falta de perdão. E muitos de nós temos esse problema, uma cura emocional. E a gente ainda tem outro problema na vida do cristão,
é a falta de alegria da salvação. E esse eu poderia denominar para vocês que é um dos mais graves. A falta de alegria de se sentir salvo é uma coisa grave na nossa vida. Davi, eu quero destacar para vocês que Davi, quando ele peca e ele se sente no mais baixo escalão, Davi, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, devolva a alegria da minha salvação. Eu preciso me sentir salvo, eu preciso me sentir lavado pelo teu sangue. Davi, ele foi um exemplo nesse ponto. Quando a gente vê os pecados que ele cometeu, para qualquer sociedade, eu diria, do mundo, seria uma coisa gravíssima, né? A vida de Davi não está em jogo aqui. Mas é interessante a gente destacar, porque foi um ícone dessa questão. A gente vê cristãos que, se a gente perguntar se ele tem certeza de ser salvo, ele vai falar que não. Tenho certeza. Ele acha que a salvação dele está em jogo. Ele pode perder a salvação e reconquistar e perder. Pecou, perdeu. Aí daqui a pouco recomeça e reconquista de novo. E não é assim, irmão. Cristo te salvou. Não para você ficar prostrado, mas para você se manter em pé e levantar. Segurar esse anjo aí, que é uma batalha. Ó. Essa situação de Jacó passa ali na vida, correndo atrás segurando aquele anjo, é o que a gente passa a vida toda. Como eu falei, a situação é um pouco diferente. Jacó teve um ponto específico na vida dele. Hoje o Espírito Santo mora aí no teu coração. É uma batalha diária. É uma batalha que você começa de manhã quando acorda e à noite você ainda está batalhando ainda. Isso todos os dias. Quero dizer também que o Espírito Santo do Senhor ajuda nós nessa luta. Agora Jacó lutava contra o anjo. Agora o anjo nos ajude a batalhar contra nós mesmos. Olha que ponto positivo e bom. O Espírito Santo do Senhor, ele tem poder de transformação, de regeneração, de salvação. Eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, agradecer a minha oportunidade. Quero chamar o pastor Paulo para a gente fazer uma oração por vocês, por nós, para que o Senhor venha abençoar a nossa vida e que a gente possa entender que essa guerra, ela é nossa. Essa batalha é nossa. Essa batalha, ela não é conquistada de um dia para a noite, né? É uma guerra onde tem várias batalhas, né? Vou passar aqui para o pastor Paulo, ele vai fazer uma oração por cada um de nós. Peço que os irmãos se ponham de pé.